Muita gente sabe, para quem não sabe, eu vou dizer agora. Existem 3 livros da Rádio Londres para mim que formam uma certa tríade, que são os meus livros não só favoritos da editora, como também fazem parte dos meus livros favoritos da vida de maneira geral, que são o Stoner, o Butcher's Crossing, ambos do John Williams, e o Tirza, do Arnon Grunberg. Então eles formam ali essa pirâmide que para mim seriam os melhores livros do catálogo da rádio. Eu gosto muito desses primeiros livros que a rádio começou a lançar ainda em capa dura, né, no formato um pouco diferente do que vem acontecendo hoje, mas essa minha tríade ela agora faz parte de um grupo maior, porque eu li recentemente um livro que foi enviado de parceria com eles no ano passado. É um livro relativamente novo, foi o livro que inaugurou o Clube da Rádio, e eu estou falando do Meu Pequeno País, do Gael Faye. Eu já imaginei que eu fosse gostar desse livro por conta das resenhas que eu já vi muita gente fazendo, dos comentários que alguns colegas já publicaram no YouTube e no Instagram também. Mas eu fiquei fascinado com essa história, desses livros que você não consegue largar, desses livros que atinge o leitor de uma maneira muito mais profunda do que geralmente acontece com livros que tratam dessa temática. Um aspecto muito dolorido aí da humanidade, né, trata de uma guerra civil por conta de etnia, dessa dificuldade que o homem tem de lidar com suas diferenças e de tratar essas diferenças. Só que aqui é num nível, né, num índice muito mais elevado do que a gente, por exemplo, aqui no Brasil tem desse termo, né, na medida do possível, porque aqui as disputas são diárias, né, elas aconteciam num nível realmente muito alarmante, fazendo até com que pessoas deixassem o país, abandonassem, como foi o caso, né, do próprio autor. O Gael é um rapper, ele é um músico, ele é um compositor, mas ele agora também escreve. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 2016 e já causou um burburinho muito grande na França. E ele já chegou aqui no Brasil com essa, ainda, né, com essa sequência dele aí de bons comentários e de boas avaliações no mundo inteiro. E aqui não podia ser diferente. Essa história, então, vai contar a partir da infância, né, do Gabriel, que é esse personagem que se mescla com a história do autor. Ele é nascido no Burundi, ou Burundi, né, depende da sua pronúncia, e ele é filho de pais mesclados ali. A mãe, ela tem uma origem francesa, ou é o pai, eu não me recordo agora, mas eu sei que um é Tutsi, né, da etnia Tutsi, de Ruanda. É um livro também que trata muito a respeito das disputas e da guerra em Ruanda, apesar de se passar no Burundi. Então ele é formado dessa maneira, né, a linha dele ela advém disso, uma parte francesa e uma parte de Ruanda, mas ele nascido no Burundi. E ele tem uma vida muito confortável em termos financeiros, a família é muito abastada, mora numa residência muito confortável, tem muitos empregados, eles moram numa rua sem saída, que é um cenário que toma praticamente boa parte do livro. Ele tem amigos que estão ali o tempo todo com ele, perto dele, existe essa proximidade, então existe esse vínculo humano entre essas crianças. Encabeçada pelo personagem do Gabriel e pelo outro amigo dele, que é o melhor amigo dele, que é um vizinho. E eles vivem como a gente entende dessa infância. Eles brincam, eles se reúnem numa Kombi, lá é uma espécie de clube. Então eles dividem as preocupações, os anseios. Eles contam o que cada um passa dentro de casa, advindo dessas guerras, dessas lutas e dessas brigas armadas. Isso chega através dos pais, né? Por conta de tudo que está acontecendo, eles percebem que tem alguma coisa ali que não está muito bem encaixada, mas as consequências dessa guerra, elas chegam para eles de uma maneira muito filtrada e muito amenizada, porque como eles moram numa região muito afastada de onde está acontecendo realmente os conflitos, eles não sentem tanto. Aquilo vai chegar meio diluído, meio enviesado a partir do momento em que vai chegar de fato naquela rua, vai chegar de fato nessas pessoas. Aos poucos as proporções vão aumentando desses conflitos e eles não conseguem mais fugir disso. Então é nessa hora em que eles percebem que sim, tem algo de errado acontecendo, que sim, isso tem correlação com eles, porque a princípio o próprio Gabriel ele não tem esse interesse em saber de política. O pai, ele meio que impede que isso aconteça. Ele tem uma intenção ali de preservar, né, os filhos com relação a tudo que está acontecendo. E se não bastasse, eles também têm um conflito interno dentro da família, né? Porque a mãe ela acaba tendo uma rixa ali muito grande com o pai, ocasionada por uma série de fatores. Então ela acaba abandonando a família, ela sai de casa.
Então esse esfacelamento também é uma espécie de conflito que corrobora ainda mais para que aquela vida dentro de casa fique mais atribulada, fique mais mexida. Existem muitas separações ao longo da trama, né? Esses irmãos vão acabar depois de um tempo tomando um rumo diferente ali do que eles tinham em mente para eles. Os pais também, a partir dessa separação, têm uma dinâmica diferenciada. A mãe continua sim fazendo parte do convívio desses filhos, né? E do pai também, ela está sempre ali, mas existe uma cisão, existe uma quebra que foi feita e esse laço nunca mais é costurado, né? Ele nunca mais é reatado. Mais pra frente, no final, a gente vai perceber que existe um retorno dessa mãe, mas eu não quero adiantar tanto assim, porque eu acho que é uma experiência que é única do leitor, é mais interessante que você descubra isso lendo. E ela chega de uma outra forma, com outra cara, com outra idade, com outra época. E é muito interessante esse retorno, assim, é bem emocionante. É um livro que não é infantil, mas trata muito da infância. Ela está muito bem descrita, muito bem desenhada, muito bem analisada ali. É um livro também que não é poético, mas é imensamente lindo a maneira como ele conduz a trama, né? Me deixa até bem satisfeito, bem surpreso, né? Pegar um livro de estreia com essa qualidade, com essa delicadeza e essa sutileza. O Gael faz isso muito bem. Talvez por ele ser aí um compositor, né? Ele também lidar com a arte da música, isso confere a ele um manejo ali com as palavras diferentes, então existe uma cadência muito única, né, nessa escrita e dentro desse livro. Então ele é meio híbrido, assim. É um livro de memórias também, mas não é escrito em tom de memória, é um romance clássico, como a gente comumente já conhece. E, por falar em clássico, eu já o consideraria também um clássico contemporâneo, um clássico dos nossos tempos, e que muitas gerações aí pela frente irão ouvir e vão ler esse livro com essa conotação, com essa alcunha, porque ele tem tudo que um livro tem para permanecer ali eterno, né? Existem livros bons, mas no nível bom, ok, e acabou. E existem livros bons, muito bons, que existe um quê a mais, algo que confere ali uma diferença que a gente nota à medida que a gente está lendo, e que confere a eles, né, esse patamar e esse nível mais elevado. E eu, sem sombra de dúvida, coloco o Meu Pequeno País nesse grupo de livros. Então, quem tiver a oportunidade, leia O Meu Pequeno País, do Gael. Gael teve até recentemente aqui no Brasil, né, teve na Flip do ano passado. Vocês podem encontrar muita coisa dele, muito material aí no YouTube, no Instagram, no Spotify também. Então não perca a oportunidade. Muito obrigado, Rádio Londres, pelo envio desse livro, né? Eu sei que tem um tempo já, mas eu só consegui fazer essa leitura agora. Mas que leitura! Muito boa mesmo. E fica a recomendação. Se você já leu esse livro, me diz lá nos comentários o que é que você achou. Eu sei que existe um outro livro aí que o Gael está preparando, então a gente espera que ele continue aí com essa boa escrita dele por muitos e muitos anos e muitos livros. Faz algum outro comentário lá embaixo, caso você queira. As redes sociais estão lá no box da descrição. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.